É isso, bom dia, Ser Igreja. Mais uma vez, a gente então, falando sobre o Espírito Santo, a última onda, que eu creio que é o que a gente está vivendo. E é só para recapitular um pouquinho, né? Hoje o tema da palavra é Viva a Palavra, ande a autoridade e reine em vida. Há umas 2, 3 semanas atrás, 4, enfim, eu comecei falando como ser direcionado. Eu parei lá em João 14, 28, salvo engano, e não consegui sair ainda de João 14, 28. Isso aqui faz tudo parte de João 14, 28. Onde que está lá, como o Espírito Santo ele nos ensina. E eu vim trazendo como ele nos ensina, como ser guiado pelo Espírito Santo, como ser sensível à voz, como saber se é a tua voz ou é a voz dele, como saber se o caminho que eu estou tomando é o meu, que eu escolhi, ou é o caminho dele. E aí eu disse que a gente só consegue entender quando é a voz do Espírito Santo, quando a gente tem intimidade. Não tem jeito. A intimidade, ela vai te dizer, ela vai te levar no nível, dei exemplo aqui de marido e mulher, quando um chega perto do outro, quando um se entende com o outro no olhar, né, com uma característica, com uma mexida de cabelo e tudo mais. E aí, para você ter essa intimidade com o Espírito Santo, não tem outra forma a não ser com oração. Nós falamos isso semana retrasada. Se você não pegou o culto para poder entender, né? Eu vim destrinchando um pouquinho que o Espírito Santo colocou, destrincha sobre isso, que tem gente que não sabe o que é orar de maneira eficaz. Então tá lá, oração. Depois, o tempo, entender o que é o tempo. O que é o tempo? Semana passada, glória a Deus, para a glória de Deus, foi muito legal, né? Ver a galera vibrando, ver a galera absorvendo, vindo depois falar e coisas acontecendo. A gente vai acompanhando nos grupos menores, pessoas dando testemunho, entendendo sobre esse tempo. Então, assim, a gente falou sobre oração e sobre o tempo. E a outra forma de você ter intimidade com o Espírito Santo é a palavra. É a palavra. Eu poderia trazer aqui várias formas sobre a palavra. Só que eu não vou ensinar hoje a como ler a Bíblia, como fazer sobre a Bíblia, como você, de alguma forma. Isso é muito, simples, é você ser direcionado pelo Espírito Santo. E mesmo assim, se você continuar em dúvida, existem líderes, pessoas aqui na igreja que você já conhece, pode procurar para te ajudar a ler a Bíblia. Então a gente está à tua disposição, é importante. Ontem a gente falava isso para os jovens. Então, de alguma forma, hoje a gente vai falar sobre a palavra, para fechar esse contexto do que é ser ensinado pelo Espírito Santo, como o Espírito Santo ensina a gente e como eu tenho essa intimidade. E a palavra que Deus me deu, que o Espírito Santo me deu, para como a gente se move em intimidade na palavra é: viva a palavra, ande a autoridade e reine em vida. É isso que Deus tem para você. E a gente vai falar um pouquinho sobre a autoridade hoje, a autoridade do crente. E eu não tenho como falar sobre a autoridade do crente sem passar por uma coisa chamada identidade. Eu não consigo falar sobre autoridade sem falar em identidade, porque identidade, ela gera autoridade. Sabe, um guarda, um policial, depois que ele passa no concurso público, ele já recebe ali a autoridade. Mas ele não consegue exercer a autoridade porque o simples fato dele passar no concurso público, isso não determina a autoridade, porque ele precisa agora passar por um treinamento, uma conscientização daquilo que ele é. Daquilo que ele com farda ou sem farda vai carregar. Assim é você e eu. O fato de você ter aceitado Jesus, você já recebe a autoridade do Espírito Santo, porque ele está dentro de você. Mas você precisa ser treinado, você precisa ser discipulado, você precisa ser ensinado. O que era autoridade? E a grande verdade é que a gente vê anos e anos dentro da igreja pessoas focadas em ensinar ritos, ensinar doutrinas, ensinar qualquer outra coisa, mas não ensinar sobre identidade. São pessoas que passaram no concurso público, receberam a farda ao aceitar Jesus, mas elas não sabem quem elas são e por isso não sabem exercer o que elas podem exercer. Sabe, quando você de alguma forma, não sabe quem você é na graça, você se torna uma pessoa com Alzheimer espiritual. Quando você não sabe quem você é na graça, você se torna uma pessoa com Alzheimer espiritual. E então, naturalmente, você também não sabe o que você pode através do Espírito. Quando você não sabe quem você é, você não sabe o que você pode. Grava isso na tua cabeça. Quando você não sabe quem você é, você não sabe o que você pode. O Espírito Santo, ele não apenas, quando a gente vai em Atos 1:8, ele diz ali que ele desceu, ele veio sobre os discípulos capacitando, mas eles automaticamente também veio trazendo, e a gente vê isso muito sobre Pedro, a identidade de Pedro.
Então o Espírito Santo, ele não apenas te capacita, mas ele revela quem você é. Ele não diz apenas quem você é, mas ele também te capacita. É um binômio ali que anda em conjunto. Sabe, a manifestação do poder do Espírito Santo na minha vida e na tua vida, a manifestação da autoridade através de mim e de você, ele exige plena consciência de quem você é e daquilo que você carrega. Enquanto você não entender quem você é, enquanto você não entender aquilo que você carrega, você não vai conseguir viver pleno poder e autoridade do Espírito Santo. Enquanto você não entender plenamente que você é um filho amado, uma filha perdoada, que você não foi qualquer um, que foi pago um preço, que sobre você foi colocado uma farda que o inferno estremece. Enquanto você não entender que independente de problema, tribulação, daquilo que você está passando, ninguém muda a tua identidade no mundo espiritual. E por isso você pode transbordar de autoridade. Enquanto você não entender isso, você vai continuar vivendo aquém daquilo que você foi chamado para viver. Então, antes de você sair pedindo a Deus poder, antes de você sair pedindo a Deus mais autoridade, dons, revelação, peça a Deus para que você seja revelado plenamente na identidade de quem você é nele. Isso é muito importante. Senão você vai ser mais um policial, mais um guarda que passou num grande concurso público para poder atuar como polícia federal, polícia civil, polícia militar, mas você não sabe exercer autoridade. Às vezes você vai além, às vezes você vai aquém, porque não te conscientizaram daquilo que você pode. Amém? Sabe, Gênesis é um livro muito interessante. É lá que começa tudo. Uau, que revelação, Rafael. É lá que começa tudo. Sabe, e o homem, quando ele foi criado, a imagem e semelhança de Deus, ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus num corpo. Volta para mim, Dani, só para não distrair o povo. Por favor, obrigado. Quando, de alguma forma, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, a gente não foi criado à imagem e semelhança de Deus segundo a carne. Você e eu não fomos criados à imagem e semelhança de Deus segundo a carne. Quando a Bíblia fala que você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus no Espírito. Espírito. Você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus no Espírito. E quando Deus ele cria você e eu na imagem e semelhança dele, ele coloca os atributos dele dentro de mim e de você. Lá no comecinho, com Adão, ele colocou Adão, você vai refletir em amor, em paciência, fruto do Espírito. Você vai refletir em benignidade, você vai refletir tudo aquilo que eu tenho. Tudo aquilo que eu tenho vai refletir sobre você. E uma das coisas que vai refletir sobre você, Adão, é a autoridade. E quando a gente vai em Gênesis 2, 19, diz o seguinte: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem. Olha que isso, olha que interessante, para ver como este chamaria. E o nome que o homem desse, que o homem desse para cada um de cada ser vivo. Ou seja, eu coloquei ali entre parênteses autoridade. Esse seria o nome. Ou seja, Deus deu uma autoridade para o homem dizendo: o que você nomear vai ficar nomeado. Você já olhou para o macaco? Você já imaginou o macaco sendo chamado de leão? O macaco tem cara de macaco, não tem? O leão não tem cara de leão? Cara, como é que foi interessante isso? Você já imaginou, sei lá, um jacaré? Um jacaré vindo igual um leão para cima de você. Uau! Não combina muito, né? Bem que a gente acostuma, mas você vê, Deus deu essa autoridade e sabedoria a Adão para que ele nomeasse todas as coisas. E a gente vai no Salmo 8,6, o Salmos 8,6 ele confirma sobre isso. Fazes com que ele tenha domínio, autoridade, sobre todas as obras das tuas mãos. Tudo pusesse debaixo dos teus pés, tudo. E aí o versículo depois ele segue todas as ovelhas, bois e tudo mais. Tudo ele colocou sob domínio dos homens. Porém, quando o pecado entra, preste atenção sobre isso, porque quando o pecado entra sobre o homem, ele perde essa autoridade. Quando o pecado ele entra, a natureza pecaminosa entra em Adão e Eva, ele perde essa autoridade, eles perdem essa autoridade. Eles deixam de lado a característica que eles tinham recebido no Espírito do próprio Deus. Quando a gente vai em Gênesis 3, isso é muito claro, eles se escondem quando ouvem a voz de Deus. E eles perdem a autoridade deles, não porque Deus olha, vou te castigar. Eu vou te castigar, você pecou, você errou,
e eu vou tirar a sua autoridade. Não, foi uma consequência natural, porque eles perderam a identidade. Por eles terem perdido a identidade, não saberem quem eles eram, naturalmente eles perdem a autoridade. Olha como é que isso é sério. Antes da queda, preste atenção nisso, antes da queda, lá no 6º dia, Deus criou quem? Adão e... Criou quem? Adão e... Não. Deus criou macho e fêmea. Deus não criou Adão e Eva. Deus criou macho e fêmea. Presta atenção, interessante isso. Vamos lá em Gênesis 5:1, por favor. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus os fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e chamou de o quê? Adão. Homem e mulher antes da queda era chamado de Adão. Macho e fêmea, Adão. Era assim porque era uma identidade única que eles tinham diante de Deus. Eles só vieram ser chamados Adão e depois Eva. Adão, logicamente, no começo, mas desculpa, Eva depois. Foi depois da queda que houve uma separação, uma ruptura da identidade, que eles eram um. A identidade deles era uma. Antes da queda, você vai olhar lá, ele é macho e fêmea. E eles eram chamados por Adão. Eles respondiam, quando Deus falava Adão, era macho, era para ambos responderem. Depois da queda, há uma ruptura. E aí separa aquilo que Adão continua com o homem e vira agora Eva. Após Gênesis 3, você vai lá e confere. Após Gênesis 3, agora ela é chamada de Eva. Há uma ruptura na identidade. Há uma ruptura na identidade de quem eles eram. Sabe, quando o pecado ele entra, ele vem avassalador, destruindo a identidade, roubando deles aquilo que eles poderiam, aquilo que eles eram chamados para poder fazer. E Satanás aqui, Satanás é um bicho malandro, é um bicho esperto. Ele, quando ele peca, erra, e ele vem e desce, enfim, fica nas regiões celestiais, conforme a gente fala, ele perde tudo de Deus. Toda a autoridade, todo o poder, todos os bens, tudo que ele tinha de Deus. E ele vê depois Deus criando céus e terra, a terra dessa forma vazia, vem criando tudo. E ele, quando vê tudo isso sendo criado e vê o homem sendo criado, e toda a autoridade, todo o domínio sobre a terra dada ao homem, ele fica para morrer, cara. Ele fica para morrer. Fica com ciúme, ele fala, cara, não é possível. Esse cara está me dando, além de me destronar, ele cria alguém mais importante do que eu, e ainda dá tudo para esses caras. E Satanás ali, movido por inveja, movido por vaidade, ele bola um plano e fala assim, eu preciso pegar o domínio sobre esse mundo. E Satanás não opera nesse mundo enquanto não tem um corpo. Se nós não existíssemos, ele não teria como operar. Então ele fala, cara, eu preciso de alguma forma pegar o domínio desses caras. Só que eu não posso roubar, eu não posso pegar, eu não posso tirar, eu não posso. Eu não tenho autoridade para isso. Então ele tem um plano maléfico e ele pega e fala o seguinte, ele pensa, eu vou roubar a identidade deles com o pecado, com a natureza pecaminosa. A partir do momento que eu coloco a identidade, que eles ouvem a minha voz em vez de escutar a voz de Deus, a natureza pecaminosa entra e eles perdem a identidade. E automaticamente, enquanto eles perdem a identidade, a autoridade vem para a minha mão. Dito e feito. O homem e a mulher ali escutam a outra voz, que não é a voz de Deus, perdem a identidade, e quando eles perdem a identidade, há uma ruptura, agora eles quebram, vira Adão e Eva, e aí ele fica possuidor sobre a autoridade, sobre o mundo. A gente vê isso lá em Mateus 4, 8, 9, diz bem claro, isso aqui foi a tentação de Jesus, todo mundo conhece, mas Mateus 4, 8, 9 mostra como funcionou mais ou menos isso. Isso aqui é Satanás tão ousado, falando para Jesus, dizendo o seguinte, novamente o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhes, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que Satanás está dizendo para Jesus lá atrás, o homem caiu na minha lorotinha, caiu na minha conversa, e o domínio e a autoridade do mundo veio para mim. Eles perderam a identidade, e assim que eles perderam a identidade, eles não sabem mais o que eles podem, e essa autoridade veio para mim agora. Agora eu reino aqui, Jesus. Esse mundo aqui, visual, é meu. Eu estou reinando. Então, se você quiser, Jesus, se dobre a mim, e eu vou te dar tudo. Tá vendo quantos carros bonitos passando aí na rua? Quantas charretes, quantas coisas legais, quantas coisas boas passando aí, olha só o templo, olha o pináculo,
olha essa construção. Você pode de alguma forma se prostrar a mim, Jesus. E sabe, de alguma forma, tanto em nível espiritual quanto em nível material, o domínio ele passa ali para a mão de Satanás. Isso é muito sério. Eu vejo como de alguma forma um pai que construiu um patrimônio, parafraseando, um pai que construiu um patrimônio e de repente um filho desobediente, porque escuta a voz errada, coloca tudo aquilo a perder. Coloca tudo aquilo a perder. Porém, Satanás não contava. Ele se acha muito malandro. Eu gosto muito dessas questões, sabe, daquele cara que se acha muito malandro? Já viu? Que dá nó nas próprias pernas. Satanás se acha um cara malandro. Ele se acha um cara espertão. E ele contou ali que, quando ele falou com Jesus ali, cara, Jesus, está tudo no meu domínio. Ele não contava que antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido preparado. Ele não contava que o cordeiro, para o sacrifício que viria recuperar tudo, já estava preparado antes da fundação do mundo. Antes de Adão e Eva pecarem, o cordeiro já estava preparado. Então Deus envia o seu único filho, porque o preço era alto, preço de sangue. Então ele envia seu único filho, porque o único sangue que poderia combater o preço do sangue pelo pecado era um sangue inocente. Era o sangue de Cristo, do seu único filho. Era uma moeda que podia pagar essa moeda do pecado. E Jesus dá essa moeda, Deus dá essa moeda do sangue dele, para poder dizer, ei, está pago, está consumado. E é tão mais forte que ainda sobrou um troco. Sabe, quando você entende, de alguma forma, isso que eu acabei de explicar, que Satanás ele sempre vai se colocar numa forma bem malandra para você, dizendo, cara, eu sei de tudo. Sabe, o futuro, vai por aqui, escuta. Você tem que lembrar que o cordeiro já foi preparado antes da fundação do mundo. Ele não contava com isso. Ele sabia, eu já expliquei sobre isso aqui, talvez ele tinha pensamentos sobre o plano da redenção. E aí quando a gente vai em Mateus 28, 18, estou fazendo uma recapitulação aqui bem legal para vocês entenderem o fio da meada. Quando a gente vai em Mateus 28, 18, diz o seguinte, isso aqui depois de Jesus ter morrido, ter ressuscitado, Jesus depois de ter recuperado, a palavra ter sido cumprida, Jesus diz o seguinte, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Jesus está falando, está vendo por que eu não me prostrei a você? Porque o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. A autoridade ia voltar para mim. A autoridade ia voltar para aquilo que o Pai designou. E aí eu estava numa reunião, numa igreja, enfim, bem grande aqui, de pastores, e aí um dos pastores perguntou a esse pastor que estava presidindo, dizendo o seguinte, mas pastor, será que a tradução não foi errada ali? Foi-me dado toda a autoridade, isso Jesus falando, toda a autoridade no céu e na terra? Será que ali não deveria ser, foi-me dado todo o poder no céu e na terra? E aí eu percebi que estava um clima meio, eu falei, posso falar? A palavra ali, a palavra no original significa exousia. Significa autoridade mesmo, igual quando vem falar que você e eu nos foi dado poder, autoridade, de ser feitos filhos de Deus. Colossenses 1 diz bem claro que todo o poder está na mão de Jesus, tudo que foi criado foi por Ele, para Ele, tudo subsiste para Ele. É inegável o poder de Jesus. Mas o escritor aqui, Mateus, ele quis deixar bem claro, quando ele recebe a revelação de Jesus e transcreve ali, que a palavra ali não é poder, é autoridade mesmo. Porque o que foi perdido pelo homem lá no começo não foi o poder. O poder sempre esteve na mão de Deus e sempre na mão de Jesus. O que foi perdido pelo homem lá foi a autoridade. Então Jesus está dizendo, o poder sempre esteve na minha mão. Mas agora, Satanás, eu quero te dizer, por conta da minha morte, da minha ressurreição, a autoridade exousia voltou para a minha mão. Uau! Sabe? Assim Deus, através do seu único filho, o último Adão, não é o segundo Adão, quando você lê Romanos, não é o segundo Adão, não existe segundo Adão, porque senão vai ter o terceiro, é o último Adão. Pela graça, ele nos liberta da natureza pecaminosa, nos faz filhos santos e justos e nos reintegra à posse. Esse é um conceito jurídico de reintegração de posse. Mesmo que você não tenha estudado direito, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Quando um abençoado vai lá tomar pão, né? Aqui não é Estados Unidos, né? Quando isso acontece nos Estados Unidos, lá o pessoal dá tiro e ó, vocês entrou.
Então, a gente podia botar essa lei aqui, né? Orar para que essa lei viesse, né? Entrou no seu terreno, você tem o direito de fazer o que você quiser. Enfim. Mas, aqui no Brasil, como é que funciona? Alguém entra no seu terreno, diz que agora está morando ali, e você que entra na justiça para brigar, para poder tirar a pessoa dali. E aí você ganha, depois de 53 anos, você nem mais vivo está, seu neto ganha ação e reintegração de posse, para tirar o bisneto do cara que invadiu, já não é mais o cara, para poder de alguma forma vir e você ser reintegrado na posse. Sabe, a gente vê exatamente essa cena. Pela graça nos liberta da natureza pecaminosa, nos faz filhos santos e justos e nos reintegra à posse. É exatamente o que está escrito em Romanos 5. Romanos 5 diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos perderam a autoridade, todos. Mas Rafael, aquele meu vizinho, que é muito bom, ele é muito legal, ele faz cesta básica para todo mundo, ele é fiel à mulher dele, ele vai para o céu, ele tem Jesus? Não, então não vai. Porque o céu não está precisando de obra de caridade. O céu está precisando de pessoas que se rendam e confessem que Jesus é o único Salvador. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus, por mais bonzinho que seu vizinho seja. Ele precisa de Jesus. E ali todos perderam a autoridade. E aí o versículo seguinte, o versículo 17, eu pulei, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17 diz o seguinte: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais, os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Sabe, o escritor aqui, Paulo, quem traduziu depois, enfim, foi até muito comedido. Eu tenho certeza que Paulo, quando ele escreveu isso aqui, quando ele fala da graça, ele não escreveu somente abundou. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a palavra ali é periceia, significa superabundância. Por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde tem problema na tua vida, onde tem coisas para poder desatar, eu quero declarar sobre você hoje: a graça não vai abundar, a graça vai superabundar sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a vida dos teus filhos, do teu marido, sobre tudo que você está passando. Eu declaro uma superabundância. Tem gente que fala assim: ei, esse dia eu estava conversando com o Jack, o pessoal estava falando assim: ah, você está naquele evangelho Nutella, né? Que fala da graça. Lá é tudo hiper, né? A graça, né? É hiper, né? É hiper. Quando você vai lá no original, que diz onde abundou o pecado, superabundou, Paulo ainda dá uma toada a mais. A palavra lá é rup, diz aonde abundou o pecado, hiper abundou a graça. Eu sou hiper mesmo, cara. E eu te convido para que você seja hiper na graça, no favor, porque não depende de você, dependeu do que ele fez na cruz. Por isso que é hiper mesmo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre a tua vida. Amém? Amém? Sabe, aqui tem um dado muito importante. Paulo vem dizendo o seguinte: o dom da justiça reinarão em vida. Aqui ele traz um dado muito importante para mim e para você, dizendo que reinarão em vida. Por você ter recebido essa graça, ter sido resgatado pela essa graça, ter sido perdoado, ter sido feito um filho amado, justiça de Deus em Cristo, agora você pode reinar em vida, porque a posse foi reintegrada. Grava isso que a gente vai agora discorrer bastante sobre essa questão. Reinar em vida. Sabe, reinar exatamente sobre mundo espiritual, reinar sobre as coisas que estão acontecendo na tua casa, reinar sobre coisas que estão acontecendo na tua família, reinar sobre as finanças, reinar sobre a saúde, reinar sobre tudo. Deus te chamou para reinar em vida. E a palavra aqui não é vida após a morte. Não é no céu. A palavra aqui é reinar em vida, enquanto você estiver aqui. Sabe, a terra, eu quero que vocês gravem isso. Deus nunca quis a terra para ele. Deus nunca quis a terra para ele. A terra ele criou para os homens. A terra ele criou para mim e para você, para que aqui nós reinássemos. Foi por isso que Jesus, além de muitas das coisas, fez a reintegração da posse
para Ele, para que Ele nos conceda através do teu sangue pela graça. A terra foi feita para que você e eu reinassem. Deus nunca quis a terra para Ele. Quando a gente vai em Isaías 66:1 e a gente vai também, se eu não me engano, Atos 7, diz bem claro que o céu é de Deus, lá Ele está assentado, é o trono, e a terra são os estrados dos pés dele. Quando a gente vai em Salmo 115, diz bem claro sobre isso, o salmista tem uma revelação dizendo: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deu para mim e para você. Deu para a geração que veio, toda ela junto com Adão. A terra foi feita para que você e eu dominássemos. A terra foi feita para que você e eu, de alguma forma, avançássemos. Mas mesmo estando isso muito claro na palavra, grava isso, você que está me escutando, você que está assistindo, mesmo estando muito claro na palavra, Satanás implementou uma consciência dentro da igreja, dizendo o seguinte: ei, esquece a terra. A terra é muito ruim, cara. As coisas que são aqui são muito ruins. Esquece a terra. A terra não presta. Você não está vendo que está indo de mal a pior? O que você está focando aqui na terra, meu filho? O que você vai conquistar aqui na terra? Para que você quer reinar aqui na terra? E Satanás coloca isso na vida dos pastores, que são responsáveis para ensinar o povo. Para ensinar o povo dizendo o seguinte: ei, esquece. A terra não pertence mais a vocês, cara. O plano de vocês é outro. Me deixa em paz, me deixa tranquilo. Só foca em outra coisa, vai embora. Então a igreja, ela escuta essa voz, que não é a voz de Cristo, que não é a voz de Deus, a mesma voz que Adão escutou, que desviou, que fez ele cair, que fez ele passar para o outro lado. E a igreja passa dias na terra, como pessoas salvas, porque a salvação vem por você confessar e aceitar Jesus como teu Salvador, mas vive uma vida medíocre, que não foi a que Deus separou para que você e eu vivamos aqui na terra. A igreja vive uma vida medíocre. A palavra medíocre quer dizer mediano. Vive uma vida mediana, medíocre aqui na terra, porque eles agora estão fazendo a mesma coisa que Adão fez, escutando a voz errada, dizendo: é verdade. Esquece esse mundo, esquece as coisas aqui. Esquece. Não vale. Deixa os outros conquistar, deixa avançar, reinar para quê aqui? E aí você naturalmente pega o sacrifício de Cristo e de mão beijada, sem Satanás fazer um esforço de novo, só para mexer na tua identidade, você de novo entrega todo o domínio e autoridade que foi te dado. E eu imagino Jesus lá de cima fazendo: pelo amor de Deus, cara, você não está entendendo nada. O que você está explicando ao meu povo? O que você está ensinando ao meu povo? O que você está falando para eles? Satanás é bom de lábia. Sabe, a gente precisa parar de desmerecer a nossa vida espiritual e natural que Deus nos colocou aqui. Você precisa parar de desmerecer o ministério que Deus te deu. Você precisa parar de desmerecer o trabalho que Deus te deu. Você precisa parar de desmerecer o dom que Deus te deu, a família que Deus te deu. Você precisa parar de desmerecer essa conquista que Deus te deu aqui na terra. Você precisa parar de desmerecer e de se focar: ah, não, está tudo certo, está tudo bem, é isso mesmo. Você precisa parar de desmerecer a autoridade que Deus te deu para que você ande plenamente em cura aqui na terra. A igreja está sendo atacada por doenças, por enfermidades, e está aplaudindo, dizendo: ei, é isso mesmo. Igreja, quando a gente vai se levantar quanto à questão financeira, quanto à questão de casamentos, quanto à questão de filhos, quanto à questão de saúde, dizendo: eu fui chamado para reinar em vida. Essa é a palavra. Senão a gente pega o que Paulo está escrevendo e joga fora. A gente está de brincadeira aqui. Senão a gente pega a palavra e está dizendo: ei, algumas coisas valem, há outras não. Outras coisas não valem. Sabe, quando você reina em vida, o evangelho é propagado através da tua vida. Quando Deus te cura, outras vidas dentro da igreja e fora da igreja vão dizer: ei, o Deus dele está vivo, cara. Quando o teu casamento vai bem,
E mesmo quando vai mal, mas você sabe quem de alguma forma, você sabe quem você tem crido, mas você dá bom testemunho. Quando teus filhos, quando você tem tua casa servindo a Deus, dizendo eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu não estou falando só em âmbito financeiro, que talvez da tua cabeça foi em âmbito financeiro. Então estou alongando mais um pouquinho. Quando agora você de alguma forma reina em vida financeira, de vida financeira também, e anda em autoridade com a tua empresa onde você trabalha, Deus está sendo exaltado através da sua vida. Deus está sendo exaltado, outras pessoas estão olhando, outras pessoas estão recebendo testemunho e estão falando, ei, o Deus dele não é um Deus de brincadeira. O Deus dele é um Deus real. Um Deus dele existe. Um Deus dele está fazendo milagres na vida dele. Quando você reina em vida, o testemunho do nome de Jesus, naturalmente, ele vai se propagar. Então, reinar em vida é muito mais do que você achar que é para a tua vaidade. É muito mais do que você achar para o teu bel prazer. Nunca foi sobre você. Quando Deus chamou para reinar em vida, foi para que você expanda o reino de Deus aqui na terra. Para que você expanda o reino. É esse o motivo de você reinar em vida. Mas, Rafael, eu sempre pensei, cara, para que eu vou conquistar coisas aqui se o céu é o meu lugar definitivo? É para lá que eu vou? Para que eu vou focar no céu? Para que eu vou focar? Eu tenho que focar nas coisas aqui da terra? Eu tenho que conquistar coisas aqui na terra, realmente? Sim, você deve focar no céu. O céu é para onde nós vamos. O céu é onde nós estaremos. Mas o fato de você focar no céu não desmerece e nem anda sozinho daquilo que Deus separou para que você vivesse aqui na terra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de você focar no céu não desmerece daquilo que Deus separou para que você andasse e conquistasse e vivesse em plenitude aqui na terra. Como eu falei, pois é você fazer isso. Naturalmente, você está divulgando o céu. E outras pessoas vão ver e vão falar, cara, é isso. Ali tem salvação, ali tem cura, ali tem manifestação do poder, da graça, da prosperidade. Ali não há falta de nada, há abundância. E mesmo quando há problema, eles estão felizes, eles estão rindo, a manifestação plena da autoridade do Espírito Santo de Deus. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando o João estava no hospital, a gente ali ministrando, vocês lembram do testemunho, meu filho quase morto, a gente saiu fazendo ceia em vários cômodos do hospital. E tinha lá num quarto do lado do João, o menininho, eles vieram aqui, vocês lembram disso? Com a família. Foi diagnosticado com problema no coração. Eu falei, eles vão ver Cristo em mim e eles vão ver o que é reinar em vida, cara. Eles vão ver o que é reinar em vida. Saiu o Bruno e eu andando por meio de um monte de hospital. Traqueotomia, como é que se fala, Jack? Traqueostomia, faz o corte aí, traqueostomia, problema no coração, problema aqui, problema colar, saímos a gente pelo hospital inteiro ceando, falando, dizendo o seguinte, ei, pelas pisaduras de Cristo, você é curado, você crê, você aceita Jesus como teu Salvador, e nós tivemos testemunho, pessoas que vieram aqui testemunhar, dizendo o seguinte, meu filho foi diagnosticado com problema no coração, mas ele foi curado. Na minha empresa, na Ecológica, esse ano ela faz 19 anos, a minha empresa não é minha empresa. A minha empresa é dele, eu sou apenas administrador. E quando eu entendi que os meus dons e a minha empresa não era a minha empresa, mas era a empresa dele, as coisas passaram a fluir muito mais. Eu parava no hospital 2, 3 vezes por ano, achando que estava infartando, chegava lá, o médico falava, não, eu já te conheço, sublingual, vai embora, você só está nervoso. Sabe? É gases, faz uma caminhada aí que vai passar. Quando eu entendi que a empresa não é minha e eu tenho sócio como Deus, quem tem sócio divide responsabilidade. Eu falei, Deus, eu não quero responsabilidade não. Você é muito melhor do que eu. A empresa é tua, eu sou apenas administrador. A minha empresa é um braço do reino aqui na terra. A minha empresa é um braço. São vidas e mais vidas e mais vidas que são abençoadas através da minha empresa. Vidas e mais vidas. Ano passado tivemos a final de reunião lá de fim do ano com os meus funcionários
E o samba lá, eles pediram pagode comendo lá. Jesus amado. Vambora. Teve uma hora que eu cortei o pagode, falei assim, agora o negócio é sério. Tava eu, Bruna lá, minha irmã, meu cunhado, minha mãe e meu pai falaram, o negócio é sério. Pagode, segura a onda aí, vambora. E comecei a pregar. Foram 4 ou 5 funcionários aceitando Jesus, cara. Chorando, se rendendo, voltando. Quando você avança, entende que você foi chamado para reinar em vida, você não foi chamado para reinar em vida para o seu bel prazer, foi para que haja a expansão do reino aqui na terra. Esse é o fundo musical. O fundo musical não é pop, rock, samba, o fundo musical é Jesus Cristo, tudo aponta para Ele. E quando você entender que a tua vida, a tua função, o teu chamado, as tuas finanças, a tua saúde, o teu casamento foi feito para a expansão do reino, e você foi chamado para isso, tu vai voar de vento em popa, cara. Tu vai voar de vento em popa. Rafael, mas tu é doido, hein? Tu vai na contramão de todo mundo, todas as igrejas que eu vou, falo para a gente desfocar daqui e focar lá. Todo mundo fala para a gente desfocar daqui e só focar lá. Eu não estou dizendo que você não tem que focar lá. Eu não estou dizendo que a nossa prioridade não é ir para lá, porque nós já vamos para lá, porque você já aceitou Jesus. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Rafael, mas você está querendo fazer uma lavagem cerebral em mim. Eu estou mesmo, porque botaram tanta besteira na tua cabeça que só uma lavagem cerebral pode resolver. Mas não é possível, Rafael. Você nunca leu 1 João, se eu não me engano, 5,19. Vê se eu projetei aí. Projetei. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro está o quê? Não é possível, Rafael. Você nunca leu isso daí. O mundo inteiro jaz do maligno. Tá vendo? Eu sabia, Rafael. Se você pegar a palavra jaz do maligno, é exatamente quando... Eu fui pesquisar no original, é exatamente quando alguém morre. Aqui jaz fulano de tal. Aqui está deitado, está morto. Aqui não vive mais. A palavra está aqui dizendo o seguinte, ei, preste atenção. Sabemos que somos de Deus e que o mundo já está deitado, já está morto no maligno. Eu vou te fazer uma pergunta. Você é o mundo? Você está no mundo? Você é o mundo? Tu está no mundo? A palavra de Deus diz que nós estamos assentados aonde? Com? Ou diz que você jaz morto no maligno? A gente tem que diferenciar. A igreja pega coisas, pega versículos e coloca para ela assumindo coisas que não é dela. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, deitado morto, mas você e eu fomos chamados para reinar em vida, porque nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Aleluia! Aleluia! Preste atenção em mais uma coisa. Quando ali diz que jaz no maligno, eu vou estender mais um pouquinho, mesmo que não tenha entrado na tua cabeça, agora vai entrar. Não, Rafael, mas eu sou mundo. Se você quer ser mundo, tudo bem. Eu vou te trazer uma outra vertente então. O mundo jaz no maligno, está deitado, está morto ali com Satanás. Não quer dizer que o mundo foi de Satanás ou que é de Satanás. O mundo nunca foi de Satanás. O que nós temos ali é que mídias, políticos, empresários estão mortos nas suas próprias ganâncias, nos seus próprios desejos, porque eles vivem para Satanás, para o seu bel prazer. Mas o mundo, ele nunca foi. Ele nunca pertenceu a Satanás. Eu vou te provar isso. Salmo 24. Do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares, e ele afirmou sobre os rios. E agora ela, por autoridade, por preço de sangue, foi passado para o nome de Jesus Cristo. Se você entendeu, mas eu não entendi isso, que eu estou assentado com Cristo, eu entendo que eu estou no mundo, eu sou do mundo. O mundo já é no maligno, mas o domínio, a autoridade e a propriedade sempre foi de Deus, cara. Por isso que nada na minha vida e na tua
pode passar e pode acontecer nenhum fio. Jesus vem falar sobre isso, cai da minha cabeça e da sua, se ele não permitir. Satanás não pode te encostar. Satanás não pode encostar no teu casamento. Satanás não pode encostar na tua empresa, nos teus filhos, porque o mundo está morto no maligno. Eles estão suscetíveis a eles. Mas você e eu estamos sob o domínio, sobre a posse, sobre a autoridade do nosso rei chamado Jesus Cristo. Sobre o nosso rei chamado Jesus Cristo. Então preste atenção numa coisa. Deus nunca desdenhou a terra. Deus nunca jogou a terra fora. Quando você vai em Gênesis, você vê lá tudo que Deus criou. Depois de criar, ele dizia que era bom. Cara, tudo que Deus criou, quando você vai em Gênesis, dizia que tudo que ele fez era bom. Tudo que ele fez era bom. Cara, Deus nunca desdenhou a terra. Deus nunca deixou a terra de lado. Deus nunca disse para você e para mim, verdade, vocês já focaram no céu, estão salvos, agora deixa a terra de lado. Deus está dizendo aí, vocês precisam ganhar campo. Vocês precisam avançar. Eu te chamei para ser engenheiro, músico, advogado, dona de casa, babysitter. Eu te chamei para ser o quê? Você vai expandir o reino naquilo que você foi chamado. Através daquilo que você foi chamado. Você foi chamado para poder expandir o reino. Rafael, mas não é lá que a gente vai morar para sempre. Não é lá que a gente vai morar, Rafael. O que eu estou fazendo com isso aqui, Rafael? Uma outra coisa que ensinaram errado para a gente. Você não vai morar errado. Quem disse? Quem de fato assim, sem vergonha nenhuma? Quem achava que a gente ia morar para sempre no céu? Levanta a mão. Então a gente vai morar onde? Responde para mim. Todo mundo achava isso? Eu salvo com vergonha, né? Eu ainda cantei a pedra antes para ajudar vocês. Cara, isso foi uma outra coisa que ensinaram a gente errado. Não, mas você tem que focar e Satanás vem colocando. Não, porque lá é o teu reino eterno onde você vai focar. Eu não vou entrar aqui em explicação escatológica, milênio, nada disso. Mas eu quero te garantir duas coisas. Não é lá que você vai morar para a vida inteira. Eu vou te trazer alguns versículos para você entender. Mateus 5:5. Bem-aventurado, isso aqui Jesus lá no sermão, ele falando de coisas escatológicas. Quando a gente fala escatologia, é de coisas que vão acontecer no futuro, ali de Apocalipse e tudo mais, sabe? Vamos lá. Isso aqui Jesus está apontando para o futuro, dizendo o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o céu. O que está dizendo ali? Herdarão o quê? Quando a gente vai a Isaías 65:17 e Apocalipse 21, aqui eu já estou falando no finalzinho, passando a questão do milênio. Tem gente que acredita que o milênio vai ser aqui, depois que Jesus voltar, outros que não acreditam. Eu não vou entrar nessa discussão. Depois vai ter mais para frente, uma série só falando de Apocalipse para a gente poder estudarmos junto, mas bem mais para frente. Deixa passar a base primeiro. Mas isso daqui é incomum para todos, independente se crê no milênio, não crê no milênio. Isso aqui é Apocalipse 21:1. E Isaías 65:17 diz o seguinte: lá em cima, porque eis que eu criei novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Você e eu, um dia, nós retornaremos para cá. Não haverá mais choro, pranto, ranger, não haverá mais nada. A Nova Jerusalém, Cristo estará aqui reinando com a gente. Cristo estará aqui reinando com a gente. Depois de um período, enfim, a gente vai voltar com Cristo e a gente estará aqui voltando, vai estar com Ele. A gente vai estar reinando aqui com Ele. Sabe? Então a minha proposta do Espírito Santo para você não é que você conquiste bens, avance, porque você tem que ter amor a isso, ter apego a isso. Isso é o que está errado. É isso, de alguma forma, é o que Deus vem recriminar. É você colocar o amor e a adoração sobre aquilo, quando o teu amor e a tua adoração tem que ser sobre Ele.
Mas ele está dizendo, eu quero que você avance, eu quero que você conquiste, também não para que você deixe bens, porque quando eu voltar para reinar, daqui a não sei quantos mil, milhares de anos, vocês voltarem comigo depois do arrebatamento, vocês de alguma forma, aquilo que vocês conquistaram esteja ali guardado. Não, não é isso aqui é passageiro. Mas ele está dizendo o seguinte, ei, quando vocês entenderem e pararem de desqualificar a terra, porque a terra não é qualquer coisa. A terra eu formei com carinho, um dia vocês vão habitar ali, vocês vão ter sangue nos olhos para botar Jesus na frente e dizer, ei, eu com Cristo sou maioria, ei, eu sou imbatível com Ele, ei, eu sou mais vencedor que Ele, ei, doença, enfermidade, ei, preste atenção, mundo espiritual, ei, mundo natural, ei, desemprego, ei, falta de dinheiro, ei, doença, preste atenção, eu fui chamado para reinar em vida, em nome de Jesus. E aí você começa a se posicionar em autoridade. Rafael, mas por que então tem muito crente dentro da igreja que não consegue viver isso? Tem muita gente que foi ensinada errado e ainda continua não conseguindo viver isso. Gálatas 4:1, ele diz o seguinte, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. A primeira coisa que não te deixa viver e reinar aqui na terra, Paulo, quando escreve para Gálatas, ele está batendo exatamente na lei. Ele está dizendo o seguinte, enquanto você quer andar sobre a tua meritocracia, achando que para você reinar em vida e andar em plena autoridade, você tem que estar, 100%. Eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar totalmente apto, eu tenho que ser o cara, eu tenho que estar carregando a minha cruz, eu tenho que estar cumprindo ritos e rituais, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. A autoridade não vai se manifestar como ela tem que se manifestar, porque a autoridade que foi conquistada não dependeu de você. Assim como não dependeu de Adão, foi dado para Adão, assim como não dependeu de você, foi dado para você por Cristo. Então, independente dos teus sentimentos, se você está bem ou não, se você está se sentindo bem ou não, se você está falando, eu estou fraco, eu não sei nem como orar, eu não sei nem como jejuar, a tua autoridade não vem de você, a tua autoridade foi outorgada e conquistada por Cristo para você usar. Independente de sentimentos. Olha que passagem interessante, Marcos 11:1. Marcos 11:1. Logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto dos montes das oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Disse-lhes, ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo que entrardes, encontrareis preso ali um jumentinho, porque sobre a qual ainda não montou algum homem. Soltai e trazei-o. E se alguém vos disser, por que você está fazendo isso? Diz-lhes que o Senhor, olha que doideira, diz-lhes que o Senhor precisa dele. E logo essa pessoa vai deixar a ir. E foram encontrar o jumentinho, preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam ali perto, provavelmente os donos, falaram o seguinte, o que você está fazendo, cara? Esse jumento é meu. Como é que você vai soltar, meter a mão e pegar e ir embora? Eles só falaram o seguinte, ei, Jesus tinha mandado, e deixaram ir. Isso aqui, Jesus está chegando ali ao final, né? Domingo de Ramos, conforme a galera fala, está cumprindo Zacarias 9. Mas eu quero que você traga aqui um princípio espiritual. Jesus, ele pega e ele fala para os discípulos, ei, se você estiver bem, se você estiver se sentindo legal, se você se sentindo preparado, você vai lá e pega o jumentinho e use o meu nome. Jesus só fala para eles, ei, vai lá e diz que eu mandei. Eu mandei. E eles vão entender quem está mandando e vai sair, e você vai sair com um jumentinho. Isso tem uma alusão espiritual aqui muito forte. Jesus está dizendo para você, dizendo o seguinte, ei, você não precisa ficar dar nome a demônios, você não precisa saber de quem é o dono, você não precisa saber quem é o político envolvido, quem é o empresário envolvido, você tem que saber quem te mandou.
Você não precisa saber quem está do outro lado. Você precisa, porque a tua autoridade não é você saber quem está do outro lado. A tua autoridade está em quem te mandou. Então você tem que sair do marasmo, você tem que sair de cima da moita, você tem que sair de cima do monte, você tem que sair de cima dos teus achismos e dizer o seguinte, cara, eu não sei o que está do outro lado, eu não sei o laudo que veio, eu não sei do que está acontecendo, mas eu sei em nome de quem eu estou indo. E eu vou voltar com aquilo que ele me mandou buscar. Eu não sei o que está do outro lado, eu não sei nem quem são os donos. Eu não sei nem o tamanho do galardão, da patente que você tem que você está aí. Mas eu quero te dizer uma coisa, quem me mandou é muito superior que você. E aí você começa a usar o nome de Jesus em autoridade, em poder, dizendo, ei, em nome de Jesus, enfermidade, doença, problema financeiro, eu não te conheço como nada. Você até hoje assolou a minha casa, assolou meu casamento, assolou minha família, mas a partir de agora eu aprendi que eu ando em autoridade em Cristo e é no nome dele, eu não te conheço, eu conheço quem me enviou, em nome de Jesus. Vá, levanta e anda. Sabe, um outro ponto para a gente terminar, que as pessoas não conseguem andar em autoridade, é por não saberem a identidade e a autoridade no Espírito Santo e na graça, elas não entenderam aquilo que já está disponível. E é notório ainda ver crentes sendo ensinados a orar pedindo aquilo que o céu já liberou. Isso é notório dentro das igrejas. Ver crentes orar pedindo aquilo que o céu já liberou. Isso é uma esquizofrenia espiritual. É a mesma coisa que eu perguntar para vocês. Quem é pecador aqui, levanta a mão. Quem é santo, levanta a mão. Várias pessoas que levantaram a mão para ser pecador, levantaram para ser santo. Como é que pode? Ou você é uma ou você é outra. E a palavra de Deus diz que você é santo. E por isso o pecado não habita mais em você, você não tem espaço para ele, você é santo. Não porque você fez, mas porque daquilo que ele conquistou na cruz por você. E essa é a mesma esquizofrenia espiritual que a igreja vive, continua a orar, a pedir aquilo que o céu já liberou. Ela continua, Deus. Deixa eu falar, meu filho, eu te dei pela graça e você acessa pela fé. Você precisa acessar. Você precisa acessar. Então a gente vê isso de uma maneira corriqueira, sendo ensinado, e pessoas vivendo isso dentro da igreja. Elas não conseguem exercer autoridade. Por não saberem quem são, elas não conseguem exercer autoridade, dizendo, ei, não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu vejo, não é pelo laudo, não é pela finança, não é pelo político que vai ganhar, não é por quem eu estou preso, mas eu estou indo em nome de Jesus, isso pertence a mim. Então você precisa abrir a tua boca e começar a confessar. A língua que Deus te deu, a boca que Deus te deu é muito mais do que você sentir somente paladar e comer coisas. A boca que Deus te deu é muito mais do que você reclamar. A boca que Deus te deu é para que você, em ação de graças, comece a glorificar o nome de Deus e comece a tomar posse em autoridade daquilo que os céus já liberaram para você e para a tua casa. Sabe, Pedro tem uma revelação dizendo que nós fomos chamados para ser reis. Amém? E quando um rei fala, está falado. Quando um rei fala, está falado. Quando um rei fala, está decretado. A sua boca foi para ser aberta como reis e rainhas, como sacerdotes, para decretar coisas do mundo espiritual, dizer, ei, está decretado, porque eu fui chamado para ser rei. Está decretado. Está decretado. Sabe, a ignorância da identidade faz um rei, como você e eu, vivermos como escravos. Aí, quando a gente não sabe quem a gente é, nós como reis e rainhas, vivemos como escravos. Crente que não sabe quem é, continua pedindo aquilo que o céu já disse que está liberado, em vez de exercer em autoridade. É como chegar num cartório
diante de um juiz, quando seu pai ou sua mãe faleceu, te deixou um monte de bem e você ficar pedindo para ele. Você não tem que pedir, você só tem que falar, ei, por favor, né, para ser educado. Mas no mundo espiritual adjudica meu nome aí, porque isso já foi dado por herança pelo meu pai. Isso já foi dado por herança pelo meu pai. Rafael, então eu vou tentar fazer isso quando chegar em casa. Minha vida, não tente, porque você vai perder. Faça. Não tente, exerça. Não tente, seja aquilo que você foi chamado para ser. Não tente, apenas vá, independente do que você está sentindo, seja autoridade e conquiste e avance aqui na terra, em nome de Jesus. Tem muita gente que acha que isso é um malabarismo gospel, mas enquanto que você acha que é malabarismo gospel, Satanás vai ganhando território dentro da tua casa, dentro dos teus negócios, dentro da tua família. Até quando você vai calar a tua boca? Até quando você vai calar a tua boca e entender que quando o rei decreta, está decretado. Quando o rei decreta, quando uma rainha decreta, está decretado. E o mundo espiritual recua, porque ele sabe a autoridade que foi dada em nome de Jesus para você. Rafael, mas eu não estou vendo isso, eu sei quem eu sou. Eu não tenho visto isso. Eu estou há 1, 2 anos agindo em autoridade. Sabe, eu não sei quem eu sou. Desculpa, eu sei quem eu sou. Eu tenho andado em autoridade. Mas eu não tenho visto isso acontecer. Romanos 5:1. Sobe o violão para mim ali. Andrezinho, por favor. Só o violão. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. O Espírito Santo pediu para te dar esse recado. Rafael, mas eu estou cumprindo, eu estou ali, eu estou exercendo autoridade, eu tenho aberto a minha boca, mas as coisas não têm mudado dentro da minha casa, na saúde, na família. Sabe, será que isso não está funcionando comigo? Será que eu estou tomando um caminho errado aí? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência esperança, experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você está ganhando calo, você está ganhando experiência, você está ganhando esperança. E eu te falo em nome de Jesus, já já o jogo vai virar. Grava isso no teu coração, o Espírito Santo está mandando te dizer isso. Já já o jogo vai virar. Já já o jogo vai virar. E quando você está produzindo paciência em cima de tribulação, esperança, expectativa, você está ganhando calo para ganhar autoridade para chegar para uma vida daqui a pouco que está passando, igualzinho você está passando, passou. E dizer, ei, aguenta firme, eu estou junto contigo, em nome de Jesus a gente vai vencer. E o reino está expandindo, e o reino está crescendo, e você está conquistando, e a terra está indo, e as coisas estão indo. Ei, deixa o mundo já no maligno, mas você e eu não temos nada a ver com o mundo. Nós estamos assentados com Cristo, nós somos reis e sacerdotes, e Satanás não pode tocar em mim e você, e nós vamos sair por esse mundo conquistando sobre a graça, sobre o favor, em saúde, em família, em finanças, para que o reino avance, para que Jesus Cristo, ressurreto, seja glorificado. Aleluia! Cara, se você não pegou essa palavra e não começar a viver, cara, aí só quando você estiver no céu, cara. Aí só quando você estiver no céu. Você precisa pegar essa palavra e escutar 10 vezes, 50 vezes, meditar e não deixar Satanás ficar roubando tua mente, não roubando no teu coração, não roubando e dizer, ei, eu fui chamado para entrar em autoridade, eu não vou tentar, eu vou avançar. Chega de tentar, igreja. Vamos avançar.